Construções em wood frame. Esse sistema construtivo já centenário tem sofrido evoluções nos últimos anos devido a novas tecnologias e materiais e processos de industrialização. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre construção em madeira e responder algumas questões que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse sistema. Vamos lá? No Brasil, principalmente, as pessoas têm um conceito errado de que a madeira não é um material durável. Mas a madeira que utilizamos no nosso processo de construção em wood frame é uma madeira que na indústria passa por uma série de procedimentos para seu beneficiamento de suas características, inclusive a de durabilidade. A madeira que utilizamos aqui, ela passa por um processo de tratamento por autoclave sob pressão, com um material químico chamado arseniato de cobre cromado. Esse material ele permite que a madeira tenha muito mais resistência a umidades e agentes xilófagos como fungos e cupins. Além disso, o conceito de construção em wood frame faz com que as guias de madeira fiquem encapsuladas no interior de placas e membranas, o que faz com que a sua vida útil aumente muito. Com o tratamento CCA mais o sistema de construção a wood frame, podemos facilmente chegar a uma durabilidade de 100 anos da estrutura. Isso são cenas muito comuns em países em que a cultura de construção em wood frame é mais antiga, como os Estados Unidos, Europa, em que temos registros de casas da Primeira Guerra Mundial em pleno estado de conservação. Não é preciso nos questionarmos muito para perceber que a madeira é um material de alta sustentabilidade na construção. A madeira é um dos únicos materiais de construção que se desenvolve a partir da energia do sol e, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, absorve dióxido de carbono da atmosfera para construir a sua própria estrutura, liberando oxigênio. Tal processo que conhecemos na nossa infância na escola ainda como a famosa fotossíntese. A árvore, no seu processo de desenvolvimento, absorve CO2 da atmosfera para desenvolver a sua estrutura de fibras. Quando o seu ciclo de vida chega ao fim, a madeira entra em processo de decomposição e devolve todo esse CO2 para a atmosfera, o que é um ponto negativo. No entanto, quando fazemos a intervenção nesse processo do ciclo de vida da madeira e utilizamos ela para a construção, como aqui estamos usando, fizemos um processo chamado capturação de carbono. Ou seja, aquele CO2 que seria emitido para a atmosfera, deixamos armazenado no interior de nossas construções. Um processo extremamente sustentável e inteligente. Temos um dado muito interessante relacionando a construção e a sustentabilidade, que para cada metro cúbico utilizado na construção em madeira, deixamos de emitir 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Como já falado anteriormente, a madeira é um material extremamente resistente e muito leve, até 5 vezes mais leve que o concreto armado. Isso faz com que uma residência como essa pese no total umas 12 toneladas, algo que permite a gente trabalhar com um tipo de fundação superficial como este radieiro, mais econômico que as sapatas convencionais. A madeira não só é um dos materiais mais interessantes para se construir no momento que estamos vivendo, mas também é um dos materiais do futuro, porque a madeira é um dos únicos materiais que cresce sobre a energia do sol. O sistema de construção em wood frame também é famoso pela sua eficiência no uso de materiais. As obras de wood frame têm um índice de desperdício de materiais muito pequenos. Como vocês podem ver aqui, o retalho das placas que sobram dos panos de corte a gente reutiliza em outros pontos. Dessa maneira, o índice de desperdício é muito pequeno. Um paradigma importante que não podemos deixar de comentar é o comportamento do mercado e economia nos últimos 18 meses. Itens como o aço, principalmente, o ferro de construção amplamente utilizado, tem sofrido altas expressivas de mais de 100%. Ao contrário disso, a madeira tem se tornado estável no mercado nesses últimos meses, não variando mais que 15%. Além disso, o sistema de construção em wood frame é um sistema que permite o uso de equipes de trabalho muito mais enxutas do que na construção tradicional. Esta obra, por exemplo, utiliza, dependendo da etapa, equipes de apenas 2 ou 3 pessoas, o que faz com que os custos de mão de obra sejam muito menores. Você já deve ter ouvido com certeza falar na expressão "tempo é dinheiro". E aqui na construção não é diferente. As construções em wood framing têm
uma característica muito interessante de velocidade de execução, o que faz com que no seu fluxo de caixa ela tenha um fator de economia muito interessante. Assim como essa casa aqui, que encontra-se na 5ª semana de montagem e em torno de 70% do seu cronograma de obra. Falando sobre resistência ao fogo, muitas pessoas acreditam no mito sobre o uso da madeira na construção. Acham ela um material muito perigoso em situação de incêndio. Mas, ao contrário disso, a madeira é um material muito interessante para uma situação de incêndio. Porque quando a madeira pega fogo, ela cria uma crosta, uma capa de carbonização em torno dela, como mais ou menos isso aqui, preservando a madeira no interior do seu núcleo de uma maneira sólida e segura. Quando estamos dimensionando sistemas estruturais em madeiras, podemos prever uma seção de madeira especificamente para ser dedicada a essa proteção do núcleo em forma de carbonização, ao contrário do aço, que é um material também presente no concreto armado e que em torno de uma situação de 500 graus Celsius já perde praticamente todas as suas propriedades estruturais, tornando talvez ele um material muito mais perigoso se não há controle na situação de incêndio. Portanto, nos projetos de estrutura de madeira, podemos prever uma parte da seção dos elementos estruturais especificamente para fazer essa capa de carbonização e preservar seu núcleo, garantindo a segurança estrutural. Diferente do aço, por exemplo, também presente no concreto armado, que em situações de 500 graus Celsius já podem perder todas as suas propriedades estruturais. Quando falamos em resistência de materiais, comumente as pessoas pensam também que a madeira é um material muito frágil para a construção e suas estruturas. No entanto, quando comparamos elas a materiais convencionais como o concreto ou o aço leve ou o aço pesado, podemos chegar a uma análise surpreendente. A resistência mecânica de materiais como o concreto usinado convencional fica na casa dos 25 MPa de resistência, enquanto da madeira, em ensaios laboratoriais, podemos constatar de um pinos como esse pode chegar a 40 MPa de resistência, enquanto o aço pode sair de resistência de 230 MPa, dependendo do tipo de liga, até 500 MPa como o nosso aço de construção. Mas existe uma análise interessante a ser feita nos materiais enquanto a seu peso. O concreto armado convencional chega geralmente a densidades aproximadas a 2,5 toneladas por metro cúbico, enquanto a madeira, surpreendentemente, tem densidades de 450 a 800 kg por metro cúbico. Já o aço, 7,8 toneladas por metro cúbico de material, muita resistência, mas muito pesado. E quando correlacionamos essas características desses materiais, é que a madeira ganha seu destaque, pois ela oferece uma grande capacidade mecânica por um peso próprio da estrutura muito pequeno, gerando assim uma estrutura em si muito eficiente e fundações muito menos carregadas. Temos algumas considerações importantes quando falamos em projetos de estruturas de madeira. Materiais como concreto e como aço passam por processos de industrialização muito mais profundas, o que faz com que a gente tenha uma constância maior nas suas características mecânicas. Portanto, o seu coeficiente de segurança não é tão alto assim como o da madeira, que devido às suas propriedades de formação de fibras e estrutura biológica, não temos como controlar a sua qualidade. Ou seja, alguns pontos importantes como a umidade do ambiente e a possibilidade de presença de nós na estrutura da madeira ou até mesmo a sua própria espécie acabam gerando na hora de projeto coeficientes de segurança muito maiores e que acabam para cálculo reduzindo muito a sua resistência característica. No entanto, não deixa de ser um material extremamente eficiente. E aí, pessoal que acompanha o nosso canal, gostaram de saber um pouco mais sobre o grande potencial que a madeira pode nos oferecer? Se tiverem ainda alguma dúvida que estiver ao nosso alcance, por favor, escreva abaixo nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.